Em nenhum momento foi questionado ou foi falado coisas tanto para o Zé Ricardo como o Agnello. Toda e qualquer coisa que aconteça a partir de 1 de janeiro de 2024, a responsabilidade é minha. Nesses 23 anos de cobertura do Goiás, está acontecendo fogo amigo no Goiás? Pessoas que estão no dia a dia, que trabalham contra, remam contra? André, seria vivendo da minha parte falar isso, né? Como você tem 23 anos, não tem como se comparar com 65 dias. Mas eu vou te responder da mesma forma que eu respondi a outra pergunta. Em 65 dias de clube, eu tenho certeza que eu gosto muito mais desse clube que muita gente que está ali atrás. Eu imagino que ali no calor da emoção, com o resultado negativo, o Zé Ricardo reagiu dessa maneira. Quais as mudanças, hein? Você, torcedor, está curioso, né? A partir de agora, a gente acompanha a entrevista na íntegra. De fato, há pessoas que, de alguma maneira, atrapalham esse processo de reformulação que o Goiás vive. Se tem alguma coisa que aconteceu nesse período aí do Goianão que dificulta o trabalho que vocês estão fazendo nesse momento que o Goiás passa na história dele. Obrigado, boa tarde a todos. Eu imagino que ali no calor da emoção, com o resultado negativo, o Zé Ricardo reagiu dessa maneira, natural até pelo modo como foi e tudo mais. Eu não vejo isso nesse primeiro momento, não consigo enxergar, acho que está todo mundo olhando para o Goiás, né? Tentando fazer o melhor, é uma nova construção, uma nova gestão, né? Mas acho que no momento do calor ali da emoção, por mais que foi logo depois do jogo, o Zé Ricardo tenha explorado mais, como disse, no calor da emoção do que efetivamente algo específico. Historicamente, nos últimos anos, o Goianão é um fator que define a permanência de um treinador num clube. Uhum. Essa queda precoce muda alguma coisa em relação ao que vocês pensam sobre o trabalho do Zé Ricardo e do Agnello? Eles seguem com prestígio dentro do clube? Como que está a situação dos dois? Para ser muito transparente, muito direto, em nenhum momento foi questionado ou foi falado coisas tanto para o Zé Ricardo como o Agnello. Até gostaria de ter um momento de pedir mais respeito aos dois profissionais que estão aqui. Foram publicadas situações realmente em verdades, em nenhum momento foi aquilo. Um pouco mais de respeito com os profissionais realmente seria muito bem-vindo, tá? Então vocês imaginam aquilo sendo publicado, o que passaria na cabeça tanto do Zé Ricardo quanto do Agnello. Então os dois são realmente as duas pessoas de confiança no futebol, junto com a equipe do Zé Ricardo. E confio plenamente deles, nada muda, nosso planejamento continua exatamente do jeito que a gente começou no começo do ano, né? Ou seja, eu vou fazer 90 dias ainda aqui no clube, Zé Ricardo e Agnello menos ainda, então no final das contas eu acho que não tem, o resultado não foi o que a gente esperava, com certeza, mas não muda nada da maneira do planejamento que tinha sido feito. A gente vai olhar para frente e manter o que a gente tinha por objetivo para o restante do ano. Paciello? Sim. Paciello, né? Como é que... Paciello. Isso. Eu tinha cobrado no começo, acabei esquecendo. Tem problema. Analisando a questão da formação do elenco, William Ramos, Site Sport Brand, isso tudo, Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre um jogador, né, sobre a contratação do Getúlio, que vem sendo bastante criticado pela torcida. Acho que o Goiás fez um investimento para trazer do futebol asiático para a equipe e até agora ele não rendeu em campo. Eu queria te perguntar se você participou dessa contratação juntamente com o Agnello, juntamente com os outros diretores do Goiás, e o que levou a contratar este atacante, visto que nos últimos anos eles não teve um rendimento muito bom, números positivos, e vem repetindo os mesmos feitos negativos até então. Ele vai continuar? Você pretende contratar outro jogador? Como é que está a situação? Bom, primeiramente, acho que toda a contratação ela é discutida em conjunto, né? Então não existe uma decisão unilateral de alguém. De qualquer maneira, eu acho que, como todo jogador, ele vem com a promessa de performar ou não, por mais que tenha sido performado num outro campeonato, num outro país, existiam números que a comissão, juntamente com o Agnello, decidiram pela contratação. Eu acho que todo jogador passa por instabilidade, passa por momentos não muito bons, né? Nós estamos falando que, e nesse período também houve uma contusão interessante, importante, nesse período, que também contribuiu um pouco para isso. Então, mais uma vez, o planejamento continua o mesmo, nada muda, e a gente vai reavaliar o elenco como de uma forma geral para o restante do ano.
A torcida ficou bastante chateada com a eliminação do Goiano, acho que nem vocês esperavam essa eliminação precoce. E praticamente assim, digamos que perderam a esperança por parte da torcida com a Série B. Você pode falar alguma coisa para o torcedor, se o Goiás vai realmente contratar mais atletas nessa janela de abril, se vai ter um investimento maior, visto que o time até agora não rendeu o que ele esperava, e se o torcedor pode ficar tranquilo quanto a essa situação, que o objetivo maior do Goiás realmente é voltar para a Série A? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer o seguinte, sendo muito enfático e muito direto com vocês. Toda e qualquer coisa que aconteça a partir de 1 de janeiro de 2024, a responsabilidade é minha, tá? Então, as contratações, quer seja do Agnello, do Zé Ricardo, quem for, é responsabilidade única e exclusivamente da minha gestão, tá? Então, não tem A, nem B, nem C. Sou eu que estou à frente do projeto, sou eu que vou liderar esse projeto e é a maneira que minhas convicções continuam as mesmas, tá? O elenco, olhar para o mercado é uma coisa que o Agnello, juntamente com a comissão, faz independente da janela. Já vem sendo monitorado isso desde o começo do ano. Então, de qualquer maneira, existem as janelas, mas, de qualquer maneira, o olhar para o mercado ele já está sendo feito há muito tempo. Então, tem uma série de negociações que foram feitas que não deram certo, por N motivos. Então, no final das contas, o elenco foi montado de uma maneira para a gente conseguir atingir o mínimo possível para poder começar o ano e começar a temporada. Então, no final, com certeza, vamos olhar, a ideia é reforçar, a ideia é olhar para as posições mais carentes, vai ser feita uma avaliação interna para que a gente possa fazer os ajustes possíveis, como eu disse na primeira pergunta, para a gente ter um time mais forte para a Série B. Eu entendo o torcedor, né? Ou seja, a reação é natural, mas de qualquer maneira o planejamento ele está sendo cumprido exatamente como foi feito logo no começo do ano. Luciano, boa tarde. Caio Munif, PUC TV, Rádio Difusora de Goiânia. Boa tarde. Luciano, um questionamento que roda muito entre a imprensa, entre a torcida também, é de que o Goiás, talvez na hora de contratar, e eu quero te perguntar, se há travas na hora de contratar, travas financeiras, limites financeiros por parte do Conselho de Administração com você e com o Agnello, que atrapalham na hora de fechar alguma contratação um pouco mais cara, se isso de fato vem atrapalhando na montagem desse elenco. Obrigado pela pergunta. Todo lugar tem regras, né? Todos os lugares. Imagino que nas empresas de vocês existe uma regra para você fazer alguma situação, algum processo ou coisa do gênero. As regras, elas existem, em nenhum momento elas atrapalharam o planejamento. Toda e qualquer transação, ou qualquer negociação que foi feita, que fugia, porque existe um limite orçamentário como todo mundo tem aqui. Imagino que todos vocês em casa têm, né? Ou seja, se você ganha 10, você não pode gastar 12, nem 13, nem 14, nem 15. Então, toda a discussão, ela parece técnica e financeira. E no final do dia, todas as análises passam por mim, primeiro, para entender o que é parte técnica e a parte financeira. E a parte do Conselho de Administração é o último passo. Como em qualquer grande empresa, você tem isso. O CEO de qualquer empresa não pode fazer o que ele bem entender para determinadas situações. Então, em nenhum momento o Conselho de Administração, esse tipo de situação foi trava ou foi situação de barrar algum tipo de contratação. Isso eu posso garantir para você. A outra pergunta, lá na sua primeira coletiva, você citou que o Goiás tinha um orçamento de 50 milhões para essa temporada. Eu queria saber, caso chegue num determinado ponto da temporada, no meio do ano, o Goiás esteja com dificuldades na Série B, esse orçamento ele pode ser extrapolado, o Goiás pode gastar mais para tentar reforçar o elenco, ou vocês vão trabalhar até o fim com esse orçamento de 50 milhões? O número de 50 milhões era um número de referência, né? Então existe um número de referência que a gente tinha adotado no começo. De qualquer maneira, como todo orçamento, ele pode ser revisto. E, mais uma vez, existem as alçadas para que isso seja feito. Então, a gente trabalha internamente para poder adequar esse orçamento e, se tiver que fazer algum tipo de ajuste, com certeza será discutido. Boa tarde, Luciano. Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Ainda seguindo aí na linha da pergunta do Caio, em respeito ao Mauro Mendes, né, o atacante dos Estudiantes, que jogou bem contra o Goiás ano passado e acabou surgindo o nome dele nos bastidores. Queria saber se o Luciano sente de alguma forma chateado por querer pensar grande, trazer grandes jogadores para o Goiás e acabar tendo que barrar no conselho, né, que acaba ali reprovando a contratação do jogador, que, creio eu, você entende mais do que eles. De certa forma, você se sente chateado por querer fazer o Goiás maior, mas acabar tendo esse impedimento? Vamos lá. Primeiro, para deixar uma coisa bem clara. Em nenhum momento,
foi feita uma votação. Em nenhum momento o Conselho de Administração vetou o nome de Mauro Mendes. Em nenhum momento. O nome de Mauro Mendes foi cogitado, as negociações começaram e o número que começou a ser negociado após o início das negociações, ele se alterou. Com a alteração, eu assumi que era além do que efetivamente a gente precisava ser investido. Então a decisão foi minha, não foi do Conselho de Administração. Em nenhum momento o Conselho de Administração votou por ir em frente. Acho que ele não gostou da resposta, talvez, a Caixa. Posso continuar? Então, voltando. Sinceramente, é injusto esse peso no Conselho de Administração. Volto a dizer, nunca houve uma votação, eu não sei de onde partiu isso, até as pessoas que passam isso para frente são irresponsáveis, e eu estou aqui olhando no seu olho, dizendo que nunca houve votação, o Conselho de Administração não vetou, foi uma decisão técnica e que eu decidi não ir em frente. Não gostou mesmo. Eu costumo cobrir bastante a base do Goiás, já tem algum tempo. Eu costumo trabalhar com a base do Goiás, cobrir a base do Goiás já tem algum tempo. E eu queria saber se falta valorização na base, tendo em vista que tem muitos jogadores que o Goiás pode acabar performando aqui, fazendo dinheiro até mesmo com eles, ao invés de ficar contratando jogadores que pouca gente conhece. Eu acho que a pergunta é importante. Vai ter a valorização da base. Só para informação, semana passada estávamos eu, Agnello, Zé Ricardo e a comissão dele assistindo o jogo do Sub-20 lá no centro de treinamento. Acompanhando de perto, porque essa integração com a base, com o profissional, ela vai existir e ela já está existindo. Então tem muito potencial ali, a gente viu em 3, 4 jogadores, e a ideia é que tão logo eles estejam preparados e que a comissão técnica, junto com a Agnello, entendam que seja a hora certa de promovê-los profissional, será feito com certeza. Dá uma segurada aí, Seba. Faz a pergunta do microfone aqui. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Rafael Seba, TV Anguera, Grupo Globo. Você falou já, né, em algumas oportunidades, nada muda, né? Isso aí, de repente, para o torcedor, fica, pô, mas como que teria que mudar, né? E a gente tem um parâmetro que antes não tinha tanto, mas tem do Atlético que tem feito um caminho inverso. Do Goiás é que tem uma administração, enfim, cada clube tem a sua totalmente diferente, mais enérgica, presidente que vem e cobra, às vezes tem até menos dinheiro para contratar, mas tem formado times bem melhores, a gente tem visto os resultados. Queria saber se às vezes falta um pouco de humildade para saber que precisaria mudar, principalmente depois de um desastre como foi essa eliminação nas quartas do Goianão para uma equipe, enfim, tão mais modesta, né? Primeiro, assim, quando você fala precisar mudar, nada muda em relação às pessoas que estão aqui. Eu seria muito incoerente onde eu contrato um executivo de futebol com a comissão técnica e em 90 dias, 60 dias, seja o prazo que for, eu quero exigir resultado. Eu acho que em qualquer empresa, em qualquer situação, né, você fazer 90 dias é período de experiência, né? Você fala, não, as pessoas já são experientes, não, mas você não faz isso rapidamente. Você está no futebol, você sabe que as coisas não saem. Não é pastelaria que você vai, perde o pastel e o pastel sai. Então, realmente, a gente tem que dar condições, tem que dar e apoiar, porque seria, mais uma vez, falta de consenso de contratar exigir alguma coisa em 90 dias. Concordo que o resultado não era o que nós esperávamos, não era, mas eu tenho confiança nos dois executivos, na comissão técnica, e reforçar o elenco para que a gente possa fazer um restante do ano muito melhor. Não sei se eu respondo a sua pergunta, se você também acha... E, inclusive, alguns jogadores assim que nem foram contratados nesse ano, mas que ficaram do ano passado, mas que já eram muito criticados no ano passado, que pessoa que não precisa conhecer tanto de futebol, acho que
já não veria qualidade nesses jogadores e que continuaram e que continuam jogando e sempre na escalação. Então, esse já não é um tempo para, às vezes, né, pô, esse cara já não deu certo no ano passado, mas vamos continuar, e de repente já tem até um tempo e continua desse jeito e os resultados continuam não aparecendo. A decisão ela é sempre técnica, sempre técnica. Então, comissão, Agnello, seja quem for que estiver lá, toma a decisão baseado na parte técnica. Eu entendo que existe a parte emocional, a parte do ambiente, que às vezes você consegue... Quantas vezes no futebol você vê um jogador que não está performando e depois muda alguma coisa, ele se supera, ele recupera melhor. Então, eu imagino que tem um recorte, usando até um termo do Agnello, se ele me permitir, tem um recorte num momento e de qualquer maneira você vê as pessoas melhorando, as pessoas você dá... Quem aqui nunca passou por uma situação que você precisou de um apoio para poder melhorar? Imagino que todas as entrevistas que você fez, em algum momento você fez melhores entrevistas e outras não tão boas. Então, fazendo um paralelo, a gente não pode... tem que olhar um pouco para o ser humano, entender um pouco por que aquilo aconteceu. Existe a parte técnica, às vezes está passando por um problema fora, extracampo, que impacta aqui. Então, se a decisão foi de um jogador A, B ou C, ela foi baseada na parte técnica. E se por algum motivo se manteve no elenco, foi porque existia um entendimento que ele poderia render o que se esperava. Luciano, Edson Júnior, Globo CBN, você falou em 2 ou 3 respostas que você tem apenas 90 dias, que o Agnello tem alguns poucos dias. Vou fazer 90, nem 90 eu tenho ainda. E o Zé Ricardo tem alguns dias também. Mas o Goiás tem 80 anos, não ganha um campeonato goiano há 6, e é quase uma unanimidade de que o último time competitivo que o Goiás teve foi em 2013. 2013? 13. Né? Se quiser eu posso te falar aqui dos... Não, só para ver se eu entendi se era 13 mesmo, ou se era 3, não sei se era 2013 ou 13. 2013, tá. O Goiás foi semifinalista da Copa do Brasil e foi sexto colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Que tipo de paralelo o que o torcedor vem sofrendo há algum tempo, nesses anos todos, com 80 anos de história, com 11 anos sem ter um time competitivo e há 6 sem ganhar o Campeonato Goiano, que era quase uma obrigação aqui. Para esses poucos dias que vocês têm, vocês olham para esses dias também do Goiás ou vocês se atêm apenas no que vocês chegaram nesses poucos dias que vocês estão? Que tipo de paralelo dá para fazer para a gente falar para o torcedor que é preciso esperar então mais um ano, mais 2, não sei o quê, para que, de você estar aqui, do Zé Ricardo, para que realmente o Goiás possa decolar de uma vez por todas? Ótima pergunta. Eu acho que é o seguinte, se o Goiás está há 6 anos sem compensar o goiano, infelizmente, como eu disse, nós estamos chegando agora, o trabalho é um trabalho que nós estamos tentando colocar a nossa filosofia, a maneira que a nossa convicção de como operar. É claro que eu adoraria contratar jogador A, B, C, D, F, G, H, então tem uma série de condições no mercado que possam impedir ou não. Nós tivemos gratas surpresas nessas contratações que foi feita nesse elenco agora, mas o que a gente está buscando é justamente olhar para um projeto de médio e longo prazo. As coisas acontecem, se acontecem, elas acontecem ao longo do período. Você vê situações de outros times, alguns times demoraram 4, 5 anos para ganhar um título. Por quê? Porque eles estavam se reestruturando, estavam mudando a maneira de como gerir o futebol. Eu acho que a gente, na minha cabeça, é voltar ao Goiás de 2013, eu vou até pesquisar qual era o time, qual era a formação em 2013, talvez você saiba de cabeça, mas de qualquer maneira, naquela ocasião, há 11 anos atrás, talvez tinham promessas ali, ou tinham jogadores que acreditavam muito nisso e que deram o resultado que deu. E em que posição terminou em 2013 o Goiás? O Goiás foi semifinalista da Copa do Brasil e 6º colocado na Série A. Espetacular. Então, ou seja, é uma coisa que nós temos que almejar. Ou seja, eu me lembro de jogos do Goiás bastante históricos, né? Ou seja, situações em 2011 de Sul-Americana, se não me engano era o nome, quando disputou com o Palmeiras, 2010. Ou seja, jogos que obviamente fizeram alegria, fizeram o torcedor ficar bastante orgulhoso, mas nós estamos olhando para isso, nós estamos começando algo que a gente entende que tem que ser feito, existe a turbulência no meio do caminho, não vai ser céu de brigadeiro, a gente sabe disso, mas a gente tem que entender e, pelo menos na minha visão, manter as nossas convicções. Em algum momento, se ela tiver que mudar, ela será mudada, mas no momento a gente tem claro o que a gente tem que fazer ao longo do ano. Você disse que mantém as suas convicções, ao mesmo tempo diz que com uma derrota dessa para o Goiânia, alguma coisa muda. O que você ainda está convicto
de que está certo e o que você estava convicto antes do Campeonato Goiânia, essa derrota do Goiânia, e que de repente pode ter mudado na sua cabeça e você possa dar um passo diferente para as próximas competições, principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B? As convicções continuam as mesmas, não mudou. O que mudou foi justamente que a gente nos mostrou que a gente tem que trabalhar mais duro, trabalhar mais forte, reforçar o elenco, trazer peças pontuais com bastante responsabilidade, vamos analisar o mercado e fazer um trabalho da mesma maneira que a gente pensou para esse ano. Tudo em relação ao planejamento que foi idealizado no começo, logo no primeiro dia que o Zé Ricardo chegou junto com o Aguinaldo. Boa tarde, Luciano. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Desde 2006, o Goiás não fica, pelo menos momentaneamente, fora de uma Copa do Brasil. Pelo menos não se classificou via Campeonato Goiano. Tem aí a possibilidade de vencendo a Copa Verde ou vencendo o Campeonato Brasileiro da Série B. Ou a Copa do Brasil. Ou a própria Copa do Brasil. Como o Goiás agora vai se comportar para poder buscar esta vaga via essas três possibilidades e que tipo de efeito acaba surtindo dentro do clube essa desclassificação no Campeonato Goiano e essa impossibilidade de Copa do Brasil via Campeonato Estadual? Perfeito. Acho que, na realidade, é uma das chances, né? Nós tínhamos várias chances, essa foi uma que a gente, infelizmente, não conseguiu. O planejamento para a Copa Verde, para a Copa do Brasil brasileiro, continua mesmo. Então, efetivamente, não mudou nada em relação ao que a gente pensava. Então, nós temos outras possibilidades. Mais uma vez, entender onde foram os nossos erros, entender onde nós podemos melhorar e olhar para uma competição que é bem curta, né? A Copa Verde é bastante curta, para a gente poder aproveitar esse período aqui para poder melhorar e poder focar o que a gente precisa fazer. Ou seja, continuar, que é vencer a Copa Verde, que não mudaria nada se a gente estivesse ainda no Campeonato Goiano. Bom, a gente entende que o clube está passando por uma reformulação e antes do dia 1º de janeiro de 2024, o Goiás tinha uma figura que se apresentava como líder e que é o presidente do conselho, o Edmil Pinheiro. Certo. Gostaria de saber se você tem algum tipo de contato com ele nos dias atuais, se de repente ele ainda está tomando algum tipo de decisão de bastidor que possa refletir no seu trabalho, ou não existe nada disso, você é realmente essa liderança, essa pessoa que toma a frente de tudo aqui? Não, ótima pergunta. Vamos lá, mais uma vez. A partir de 1 de janeiro de 2024, eu sou o responsável, eu sou o líder do projeto. É injusto o que está sendo falado sobre Edminho. Estive com ele pontualmente em 1, 2 ocasiões, uma delas foi na minha apresentação aqui. Então, em nenhum momento, volto a dizer, em nenhum momento ele me ligou, ou indicou, ou falou. As decisões todas, literalmente todas, foram tomadas por mim, ou por Agnello, ou por Zé Ricardo. As contratações todas foram feitas por nós, em nenhum momento, em nenhum momento. Então, a partir do momento que eu vim para cá, que foi me falado a autonomia que eu teria, ela continua exatamente a mesma. Então, se não está claro, gostaria de deixar claro mais uma vez, em nenhum momento ele interferiu em nada, literalmente nada. Desculpa se eu fui mais enfático, mas é só para deixar bastante claro aqui que infelizmente, algo que parece que ainda não esteja claro. Luciano, boa tarde. André Rodrigues, da Band News, Sérgio Esporte. Estamos juntos aí, firmes. Gostou do boné aqui? Patrocínio da... Aproveitar o YouTube do Goiás. Ô Luciano, o que você pode falar para o torcedor, não é nem para nós não, para o torcedor que está conectado agora no canal do Goiás no YouTube, sobre as saídas do Maguinho e do Morelli. Uhum. Eu sei que é algo que você herdou, mas por que de fato que eles saíram, não ficaram, o Morelli no caso, e o Maguinho saiu, sim, e por que a direção atual não moveu nenhuma ação jurídica no caso Morelli? Vamos lá, Maguinho era uma questão contratual, isso estava claramente no contrato, a gente só obedeceu o que estava no contrato, e se estava no contrato, tivemos que manter o que estava lá. Se estava acordado pela gestão anterior, nós mantivemos o que tinha escrito. Morelli. O que estava acordado? Estava acordado que se caísse para a Série B, teríamos que dispensá-lo, se ele tivesse uma proposta. Simples. Caso do Morelli, para terminar também, acho que esse ponto, nós fizemos uma proposta para o Morelli, a nossa nova gestão entendeu o que podia ser feito e o Morelli não aceitou. Fizemos uma proposta financeiramente até
acima do que foi proposto lá atrás, ele não aceitou. Está no direito dele, que ele seja feliz. Eu não sei se ele continua no Maringá, se ele foi para algum outro time, mas de qualquer maneira nós tentamos a contratação e ela efetivamente não aconteceu, como qualquer outra que a gente tentou. Então, ou seja, a decisão não foi que nós não tentamos A, B ou C, nós tentamos fazer a maneira que a gente entendeu que era mais correta de ser feito o processo. E se o jogador não tem interesse em jogar no Goiás, que ele seja feliz em outro lugar. Então, essa é a situação simples, como eu acabei de te dizer. Agora, em especial, você, torcedor esmeraldino, vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. Gostou da coletiva de Luciano Paciello? O espaço está aberto para você opinar. Qual a sua expectativa do Goiás para a sequência do ano? Consegue o acesso para a Série A? Fique à vontade. Fique à vontade também para se inscrever aqui no Aparecida TV Web, no YouTube. Ative o sininho, compartilhe. Estamos também no Instagram e TikTok. Siga a gente por lá.